Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Você já ficou confuso sobre o que era real? Não confuso sobre fatos, confuso sobre a sua própria percepção. Sobre se o que você sentiu de verdade aconteceu ou se foi exagero seu, sensibilidade demais, fraqueza demais. Se você conhece essa confusão, eu preciso que você fique aqui comigo, porque eu passei a maior parte da minha vida dentro dela. Meu nome é Marcos, tenho 51 anos, e o que eu vou te contar hoje não é uma história de ódio. Não é um desabafo. É um mapa. Um mapa que eu não tive quando precisava menos e que talvez você precise agora. A minha mãe era dourada. Não estou exagerando. Ela era o tipo de pessoa que iluminava um cômodo quando entrava. Sorriso fácil, voz doce, sempre com uma palavra certa para todo mundo. Os vizinhos amavam ela. Os professores da escola me paravam no corredor para dizer: "Sua mãe é uma pessoa incrível, sabia?" Eu ouvia isso e sorria. Aprendi cedo a sorrir do jeito certo. Porclow fora. Ela era perfeita. E eu sabia menos do jeito que uma criança sabe coisas sem conseguir explicar. Que eu precisava proteger aquela imagem. Que qualquer coisa que acontecesse dentro de casa, ficava dentro de casa. Eu tinha uns 7 anos quando percebi que existiam duas versões dela. A versão de fora calorosa, generosa, presente. A versão de dentro calculada, fria e capaz de me fazer sentir que eu era o problema de tudo com uma única frase dita em voz baixa, enquanto arrumava a louça. Ela nunca gritava. Esse é o detalhe que as pessoas não entendem quando eu tento explicar. Não tinha tapas, não tinha escândalo. Era tudo muito silencioso, muito cirúrgico. Um olhar que durava 2 segundos além do normal. Uma pausa antes de responder quando eu contava alguma coisa. Que bom pra você dito de um jeito que fazia o chão sumir embaixo dos meus pés. Tinha uma frase que ela usava muito quando eu era criança. "Você é muito sensível, Marcos." Falava com um sorriso, quase carinhoso. Na frente dos outros, soava como preocupação. Mas eu aprendi o que significava de verdade. O problema é você, não o que eu fiz. Quando eu chorava porque ela tinha me ignorado a noite inteira, você é muito sensível. Quando eu ficava quieto depois de uma humilhação sutil na frente de visita, você é muito sensível. Quando eu tentava explicar que aquilo tinha me machucado, você exagera tudo, Marcos. Eu só estava brincando. Fui construindo, tiolo por tiolo, a crença de que minha percepção estava errada, de que meu termômetro emocional estava quebrado, que eu sentia coisas que não existiam. Tem um nome para isso, eu aprendi esse nome com 40 anos, chama gaslighting. Mas quando você é criança, você não tem nome. Você só tem a sensação de estar afundando num chão que parece sólido. O pior não era o que ela fazia. Era o intervalo entre o que ela fazia e o que o mundo via. No mesmo dia em que ela tinha me dito com aquele sorrisinho que eu era decepcionante, ela foi à reunião da escola e ficou meia hora elogiando meu desenho para a professora. Voltou para casa radiante. Eu não conseguia montar esses 2 pedaços no mesmo quebra-cabeça. Cresci com uma habilidade muito específica. Eu era extraordinariamente bom em ler o humor das pessoas. Sabia em 2 segundos se alguém estava irritado, entediado, decepcionado. Sabia ajustar meu tom, minha postura, o que o Will dizia antes que qualquer coisa acontecesse. Achei por anos que isso era um talento. Na verdade, era uma cicatriz. Quando você cresce com uma mãe imprevisível, seu sistema nervoso aprende a fazer vigilância constante. Você vira um radar humano porque precisava sobreviver. Porque um sinal errado podia custar dias de silêncio frio, de olhares que atravessavam você como se fosse transparente. Com 20 e poucos anos, comecei a sabotar relacionamentos que eram bons. Não conseguia confiar em paz. Quando alguém me amava de um jeito consistente, eu ficava esperando o outro lado aparecer. A máscara cair, o sorriso virar frieza, porque era isso que amor significava para mim. Uma coisa com 2 lados, uma coisa que sorri na frente e corta por trás. Fui a uma terapia com 38 anos pela primeira vez. O terapeuta me perguntou numa das primeiras sessões: "Quando foi a última vez que você confiou completamente em alguém?" Fiquei em silêncio por um tempo longo e percebi que nunca tinha feito isso. Nunca na minha vida inteira. Tem um momento específico que eu volto sempre. Eu tinha 43 anos. Minha mãe estava doente, internada. Fui ao hospital, fiquei lá o dia inteiro. Na hora de ir embora, ela me pegou pela mão, o que ela raramente fazia menos, e disse: "Você é um bom filho, Marcos." Sempre foi. E sabe o que aconteceu dentro de mim? Nada. Absolutamente nada. Não teve alívio, não teve gratidão. Não teve aquele filho de 7 anos correndo para dentro de mim, finalmente recebendo o que sempre quis. Só teve silêncio. E uma tristeza muito específica, não por ela, mas por tudo que não tinha como ser consertado. No caminho para casa eu chorei no carro, mas não do jeito que você imagina. Não foi choro de dor. Foi o choro de entender uma coisa tarde demais, que eu tinha passado décadas esperando por uma versão dela que não existia. Uma versão que talvez nunca tivesse existido. Eu tinha amado uma ilusão com toda a força que tinha. E o menino de 7 anos que ficou esperando esse amor, ele esperou muito tempo. Tempo de May. Aqui está o que ninguém te conta sobre crescer com um pai ou mãe narcisista. O dano mais profundo
Não é o que eles fizeram. É o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo por causa do que eles fizeram. Que você é sensível demais. Que você exagera. Que você é difícil de amar. Que existe alguma coisa fundamentalmente errada em você que justifica ser tratado assim. Essa crença não fica na infância. Ela vai com você. Ela entra nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na forma como você recebe um elogio, na forma como você reage quando alguém te decepciona. Você não está reagindo ao presente. Você está reagindo a décadas de programação. E a coisa mais importante que aprendi menos, a que demorei mais para aceitar de verdade, é que o comportamento dela nunca foi sobre mim. Nunca. Uma pessoa capaz de amor saudável não cria filhos que duvidam da própria percepção. Uma pessoa capaz de amor saudável não sorri para todo mundo e reserva crueldade para quem mais precisava do seu afeto. O que havia de errado nunca esteve em mim. Esteve nela. E ela nunca teve as ferramentas para consertar. Isso não apaga a dor, mas muda o endereço dela. Se você chegou até aqui, tem uma razão. Talvez você esteja tentando montar um quebra-cabeça que nunca fez sentido. Tentando entender por que alguém que deveria te amar te fez sentir tão pequeno por tanto tempo. Eu não tenho como te dar de volta os anos que você passou duvidando de si mesmo. Ninguém tem. Mas posso te dizer isso. A voz que ainda ecoa na sua cabeça dizendo que você é sensível demais, exagerado demais, difícil demais, essa voz não é sua. Você a pegou emprestada de alguém que não era capaz de te enxergar direito. Você pode devolvê-la, não de uma vez, não numa decisão, mas aos poucos. Toda vez que você escolhe confiar na sua própria percepção em vez de duvidar dela, toda vez que você permite que alguém te ame sem esperar que o outro lado apareça, isso é o trabalho. É lento, é desconfortável e vale cada segundo. Eu ainda estou fazendo esse trabalho. Aos 51 anos, ainda estou aprendendo o que significa confiar que o que eu sinto é real, mas pelo menos agora, eu sei que é. Se isso tocou em algo em você, manda para alguém que precisa ouvir. Você sabe exatamente quem é. E me conta nos comentários qual foi a frase que sua mãe ou seu pai mais repetia menos e que você só entendeu o peso dela muito mais tarde. E